Então, depois de a gente ter pegado todos os valores, eu fiz uma modificação aqui, porque eu acabei percebendo que nessa última classe, o 20.6, ele ficou, né, como vocês sabem, que se ele tiver aberto, né, de um lado, você não vai conseguir incluir esse número. E como esse número aqui da classe ele é exatamente o último número do meu conjunto de dados, então eu fechei aqui só para poder, por convenção mesmo, para poder dar certo aqui os valores, senão eu precisaria criar uma outra classe só para colocar o 20.6, certo? Agora é o seguinte, depois de a gente ter feito aqui, contado os valores para cada classe, a gente agora, eu quero só ter a somatória desses valores. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma função chamada soma, onde eu seleciono os valores que eu quero somar, mas como nesse caso eu quero somar esse, no caso todos, né? Eu vou pegar, arrastar e dar um Enter. Pronto. Então eu tenho 40, então tá correto. Eu tenho 40 dados, aqui tem 40, então tá certo a quantidade de números, está correto. Agora a gente tem a frequência relativa. Para a gente poder calcular a frequência relativa, a gente precisa do quê? A gente precisa da frequência absoluta e dividir pelo total de elementos que eu tenho dentro da minha amostra, que no caso o meu total aqui é 40. Vale lembrar que você vai precisar fixar o 40 porque o total desse conjunto de dados ele não vai ficar variando, ele é o mesmo para todas as classes. Então eu vou usar o que? O cifrão novamente, fixar, e aqui eu tenho a minha frequência relativa. Então, ó, eu vou fazer aqui, eu vou repetir essa formatação até a última classe. Perfeito, eu tenho isso aqui. E aí eu quero novamente fazer a somatória de todos eles. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa formatação dessa célula para essa, porque aqui é a mesma, no caso, né, o 40 ele é a soma todos esses valores. Então, eu quero a soma de todos esses valores também. Para evitar eu ter que escrever de novo, eu faço o quê? Eu vou só copiar a formatação, correto? E deu 1. Então, a sua frequência relativa, ela sempre tem que dar 1. Não pode ser menos que isso ou mais que isso, tá? Agora, a nossa frequência acumulada. Como é que a gente calcula a frequência acumulada? A frequência relativa acumulada. A gente calcula, né, de uma determinada classe, a gente vai acumulando os valores até essa classe que eu quero. Então, o primeiro valor, né, ele não tem ninguém para somar com ele, não tem nenhuma classe antes dele, então, né, justamente por isso que ele é o primeiro valor. Então, eu tenho 0.125. Agora, para as classes seguintes é que vai mudar. Ou seja, eu preciso pegar esse valor mais o valor seguinte, né, que eu vou estar acumulando. Então, aqui eu já tenho a frequência acumulada até a classe 2. E aí, novamente, só repete a formatação para os outros. E aí você vai ter, né, aqui a sua frequência relativa acumulada. Tá vendo que dá 1? Porque aqui deu 1. Então, tá correto. Agora, a gente vai calcular... Agora aqui a gente calculou as coisas mais básicas, né? A frequência absoluta, a frequência relativa, a acumulada. Agora a gente vai partir para a parte mesmo do resumo dos dados. Onde a gente vai fazer o quê? A média, tirar a média, tirar a mediana, tirar a variância, desvio padrão, quartil 1, 2, quartil 1, 2, no caso o quartil 2 é a mediana, né? O quartil 3, limite superior, inferior. Então essa parte aqui já é bem mais importante porque tudo isso vai cair na prova de vocês. Então vamos lá. Para a gente poder calcular uma média de uma tabela de intervalo de classe, a gente precisa do ponto médio, tá? Então eu boto aqui PM de ponto médio. E para a gente calcular o ponto médio, como é que a gente calcula? Ele é a média aqui, né, a média entre a classe superior e inferior e divide por 2. Então, eu vou pegar, botar aqui um parênteses, né, para não ter um problema na hora de fazer as contas, mais limite inferior e dividir eles por 2. Então, tá aqui, eu tenho novamente aqui o meu ponto médio. Eu vou formatar ele como número para poder ficar não ficar tão extenso. E aí eu vou só copiar essa formatação para todos os outros, certo? Então, vou fazer aqui, pronto. Então, tá aqui os meus pontos médios de cada classe. Após isso, eu preciso fazer o quê? Calcular o ponto médio vezes a frequência relativa, que isso vai me retornar quem? A média da minha tabela, né, do meu conjunto de dados em intervalos de classe. Então, vai fazer o quê? É o ponto médio vezes
a minha frequência relativa. Então, para isso, tem o quê? Eu já tenho meu ponto médio, né? Que é esse aqui. Então, eu vou fazer o quê? O ponto médio vezes a frequência relativa de cada classe. Feito isso, tenho aqui, o que eu faço? Só copio a formatação para todos os outros. E aí, novamente, para você poder ter a média, você precisa somar todos esses valores aqui. Então, eu vou só fazer o quê? Vou copiar, na verdade, eu vou fazer, né? Porque se eu copiar a formatação para essas outras células, vai dar um probleminha e não é isso que eu quero. Não quero que ele pegue outros valores, eu não quero a soma desses valores aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero que ele faça a soma daqui até aqui. E aí, eu tenho aqui a minha média, que é 13,86, certo? Eu posso deixar assim? Posso deixar assim, né? Eu acho que não tem problema. Novamente, vamos lá. Agora que a gente calculou a média, a gente precisa ter a variação desses dados, né? Saber o quanto que esses dados eles estão variando. Então, para a gente poder calcular a variância, a gente precisa quebrar a fórmula da variância em algumas partes, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai botar aqui primeiramente. Deixa eu só ajustar aqui para ficar centralizado. Eu preciso do quê? Dos meus... no caso, ponto médio também pode ser xi, mas eu vou deixar ponto médio mesmo. Ponto médio menos a minha média, né? Tá, média. A gente sabe que a média é 13,86 e o meu ponto médio são esses aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meus pontos médios, esse menos a média. Vale se atentar que a média também não vai mudar, porque é o mesmo conjunto de dados, então eu vou fixar o valor da média. Então, fixando o valor da média, né, eu só Enter, e aqui eu já tenho meu primeiro ponto médio. Os meus desvios em relação à média. E aí agora, faço aqui. Repito para todos os outros. Eu poderia também formatar como número, mas vou deixar eles assim por enquanto. Agora, a gente precisa os desvios em relação à média, né? Só que ao quadrado. Então, ponto médio, tá aqui, só para ficar bem representativo, né? Média elevada ao quadrado, né? Só para ele ficar positivo. Deixa eu centralizar novamente. Pronto. Então, para você ter isso aqui, você vai só multiplicar novamente isso aqui por ele mesmo, correto? Então, eu preciso dessa célula vezes ela mesma. E aí eu já tenho aqui um valor, que é os meus desvios em relação à média ao quadrado. Então, vamos lá, aqui, assim. Então, aqui eu já consegui encontrar. Agora, para a gente poder fazer a outra parte, a gente vai precisar desses valores multiplicados por quem? Pela sua frequência absoluta. Então, eu tenho, né, esse mesmo título aqui. Só copiar por aqui. Ficou um pouco curto, mas a gente abre aqui um pouquinho mais, né? E a gente vai multiplicar ele por quem? Pela frequência absoluta, porque a gente tá usando uma tabela em intervalos de classe, então a gente calcula a variância dessa maneira. Né? A variância a gente vai estar quebrando aqui a fórmula da variância para poder ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos lá. Então eu preciso desse valor, né, desses valores de cada classe, então igual a esse valor, vezes quem? A frequência absoluta. E isso vai se repetir para todas elas. Então vamos lá, faço isso e está aqui. A gente já tem aqui os nossos valores. Agora que a gente fez isso, a gente precisa ter a somatória desses valores, porque agora a gente vai dividir esse valor total, né, essa somatória de valores que eu tenho aqui, por n menos 1, sabendo que o n é o tamanho desse conjunto, né, que no caso é 40, vai ficar 39. Então, para fazer isso, novamente repetimos a fórmula de soma. Eu quero somar todos esses valores aqui,
dou um Enter, tá aqui. Eu tenho esse valor. Tendo esse valor, para a gente poder calcular a variância, então vou botar aqui var. E aí, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a este valor, né? Dividido por 39. 39 porque a gente tinha 40 dados, 40 observações, e na fórmula da variância é n-1, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, a gente já tem aqui a variância. Ah, como é que se calcula o desvio padrão? Aí, aproveitando a informação que a gente tem da variância, a gente vai calcular o desvio padrão com base na variância que a gente conseguiu encontrar. Então, para a gente poder calcular o desvio padrão, a gente tem uma função chamada raiz, né? Porque o desvio padrão é a raiz da variância. Então, eu pego aqui este valor e tiro o desvio padrão. A nossa média é 13,36, a nossa variância é de 15,008 praticamente, o nosso desvio padrão é de 3,38, e aí a gente já tem algumas, aqui a gente já tem algumas medidas importantes. E aí na continuação desse vídeo é que vocês vão ter a mediana, o cálculo dos quartis, limite superior e inferior para vocês poderem fazer o box plot. Tudo bem?